Bom, então a nona maneira aí de turbinar o teu cérebro, né, tua performance, é saiba do que é feito o teu pensamento. O que a gente vai dizer disso aqui, tá? O teu pensamento, eu acredito, é 90%, tá? Se for pensar, muda de pessoa para pessoa. Mas eu acho que o meu pensamento, 90% é linguagem, tá? Tem gente que é um pouco menos, um pouco mais, quem tem um vocabulário um pouco menor, tem gente que tem menos estudo e tal. Mas o meu, assim, não é pelo estudo nem nada. Eu acredito que eu tô sempre parado pensando e tu pode ver. Tu pensa falando. Então, muita gente também não se liga nisso. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. É coisa que muita gente não se liga. 90% do nosso pensamento, talvez 80%, posso estar exagerando um pouco, tá? Mas a maioria do nosso pensamento é a linguagem. Então a gente tem que estar muito ligado no que a gente está pensando e falando, inclusive falando com a nossa mente. Então é muito importante a gente enriquecer a nossa linguagem, tanto nessa questão do português correto. Acho que da gente não é o português correto, é falar corretamente. O português correto te dá uma cognição melhor, ler bastante, te dá uma cognição melhor, faz tu escrever melhor. Então esse teu pensamento falado, ele é muito importante, porque se é uma pessoa que reclama muito falando, tu é uma pessoa que pensa muito em reclamar pensando. Então tu fala reclamando. Cara, se tu tá mudo, eu sei porque eu às vezes sou assim, eu era muito mais. Eu tava olhando uma coisa de, pá, que porcaria isso aí, não sei o que. Cara, hoje em dia eu não faço mais isso. E aí entra a questão de tu ter pensamento positivo, tá? Porque tu não tá só pensando positivo, tu tá falando positivo e tu começa a falar também positivo. Então a tua linguagem reflete o teu pensamento. Isso é muito importante. Então tu enriquecendo esse pensamento, tu vai começar a pensar mais positivo. Então vai melhorar a tua memória, tu vai ter mais cognição, como eu falei, né? E quando tu começa a organizar isso, ler mais, ter um pensamento mais positivo, organizar melhor teu pensamento em palavras, tu começa a ter uma cognição melhor, tu começa a escrever melhor, tu começa a ter condições de pensar, escrever e ensinar. E aí chegou o ponto, tá? Principal, tá? Ensine. Porque quando tu ensina, além de tu estar falando, tu tá pensando naquilo. E aquilo tá virando linguagem e praticamente tá escrevendo um livro na tua cabeça. Isso, não sei se é o principal aqui desse, mas é uma das coisas mais importantes que tem. Tente ensinar. Até vou pegar outra caneta que tava falhando. Vou pegar essa azul que tá boa. Ensine, tá? Ensinando, isso também é batido, mas quando a gente ensina, a gente aprende em dobro. E é por isso, é porque a tua linguagem está sendo executada. Então, melhorando a nossa linguagem, lendo, a gente melhora a linguagem que a gente pensa do nosso pensamento. A gente começa a pensar positivo, tá? Mais positivo no caso, né? E a gente começa a ensinar. Aí sim, aqui eu acho que centraliza tudo, tá? A linguagem que a gente adquiriu com a leitura, então a gente começa a ter um pensamento mais cognitivo, a gente começa a concatenar melhor as ideias, a gente consegue botar no papel, e quando tu bota no papel tu organiza e tu começa a ter condições de ensinar isso. Muita gente acha que assim, ah, eu não sei ensinar, não consigo ensinar, talvez é porque o pensamento esteja um pouco limitado, por tudo aquilo que eu falei antes. Então, essas dicas que eu estou dando tão afunilando e chegando aqui, e aí eu vou falar depois na décima dica, tá? Que é relacionado a ensino e que também é muito importante para o nosso cérebro, que também é mais um afunilamento disso aqui. Mas eu acho que aqui, ó, essa questão aqui é muito boa. E quem não consegue ensinar ou que tem dificuldade de ensinar é porque não está pensando nisso, não está se ligando que a gente falando e a gente tendo essa linguagem no pensamento, que o nosso pensamento a maioria é linguagem, não adianta. A gente pensa assim, bah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, o cara tem uma conversinha, sabe? Tem uma fala interior. Inclusive, eu acho que Napoleão Hill tem um livro dele, que é Você Pode Operar Seus Próprios Milagres, ele fala ali, que tu pode ter os teus mentores, né, como é que ele chama? Os príncipes. É como se tivesse conselheiros na tua cabeça que tu dialoga.
Então, é muito importante tu ter essa consciência que o teu pensamento é linguagem. Tu começa a conversar melhor com o teu pensamento, tu começa a ter pensamentos aí, tu pode pensar positivo de uma forma realmente de pensar positivo, não só aquela coisa superficial de falar, eu sou maravilhoso, só isso, aquilo, falar na frente do espelho. Essa linguagem, claro que ela é melhorada pela psicologia positiva e por toda essa troca, essa fala, né? Mas se tu começar a ter ligado disso e ter a percepção de que a linguagem muda tudo, tu vai começar daqui a pouco a conseguir ensinar com maior facilidade. E quando tu conseguir ensinar, meu amigo, tu vai começar a chegar no outro patamar. Teu cérebro vai estar numa outra dimensão de pensamento e com uma consciência muito melhor. Tá legal? Vamos lá?